Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro, nesta terça-feira, 9 de setembro. Hoje é um dia em que a principal notícia está ligada às redes sociais. Houve uma revolta no Nepal por causa de rede social. E eu estou revoltado aqui por causa de gente que usa o meu nome e a minha imagem. E agora, uma dessas pessoas que usa Alexandre Garcia, o meu lugar no YouTube, o meu site é Alexandre Garcia Oficial, tudo junto. E ele usa o oficial sem as vogais. E agora o pior é que ele está vendendo adesivo usando o meu nome. Usando a minha imagem, a minha foto, sem nenhuma autorização, é claro. Ele está sendo assim uma espécie de proxeneta do meu trabalho. Põe lá pequenininho que é fã-clube de Alexandre Garcia. Como assim? Eu falei com muita gente que estava seguindo essa pessoa e que me disse que tinha certeza que estava me seguindo. Parentes, amigos, vizinhos. Estavam sendo enganados por essa pessoa. Isso é desonesto, obviamente. Estou denunciando isso. E, se possível, entrando por meios jurídicos, para fazer com que tudo aquilo que ele ganhou, usando o meu nome e minha foto, seja destinado a 4 creches para as quais eu colaboro aqui em Brasília. Né? Bom, lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o grande assunto de hoje diz respeito, sim, às redes sociais. E literalmente no topo do mundo, lá onde está o Monte Everest, o monte mais alto do planeta Terra, lá onde nasce o Buda, no Nepal, que tem 30 milhões de habitantes, e uma geração Z que não suporta censura nem corrupção. Geração Z são os jovens nascidos na era digital, na era em que o mundo digital ampliou a voz de todos que sejam origem do poder nos países democráticos. E o Nepal é uma república parlamentar. E os jovens usaram as redes sociais para denunciar a corrupção, o desgoverno, a falta de justiça, e foram reprimidos. E ao mesmo tempo em que o governo bloqueou mais de 20 plataformas, inclusive as conhecidas, o X, o WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Aí os jovens se levantaram. Sabem o que fizeram ontem? Queimaram a residência do chefe de governo, o parlamento, a Suprema Corte, perseguiram os políticos que estavam indiferentes a tudo isso, estavam só tratando da vida deles, com egoísmo. Os jovens ensinaram o que é uma revolta popular na busca de liberdades. A mulher do primeiro-ministro chegou a morrer queimada dentro da residência oficial. Claro que o primeiro-ministro renunciou. Claro que o primeiro-ministro é do Partido Comunista Marxista, né? Que é um partido que não suporta liberdades. Nepal gritou lá de cima para o mundo inteiro ouvir. Enquanto isso, a porta-voz do presidente Trump, a Leavitt, ao ser perguntada, disse que o governo Trump dá a maior importância à liberdade de expressão e que não há nenhuma hesitação em usar o poder econômico dos Estados Unidos, o poder militar dos Estados Unidos para garantir
a liberdade de expressão em qualquer lugar do mundo. É outro recado que vem lá da Casa Branca. Hoje amanheceu com uma postagem da Embaixada dos Estados Unidos na rede social, nas redes, repetindo uma manifestação de véspera e dizendo que nosso apoio ao povo brasileiro para preservar a liberdade e a justiça. E aí deu um recado para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos, chamou de indivíduos, cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais. Aí é um aviso. Continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Em outras palavras, virão mais medidas. Bom, e teve a continuação, a retomada do julgamento de Bolsonaro, né, um grupo de 7. Tudo previsível, né? Vocês, claro que sabem disso, eu já disse aqui, não vale a pena acompanhar, a gente já sabe o resultado. Moraes, obviamente, votou pela condenação, né, argumentando, pelo menos a agência oficial destaca isso, que não há dúvida sobre a tentativa de golpe. Bolsonaro era o líder. Não há nem dúvida nem prova, né? Uma coisa dessas, não basta não haver dúvida, tem que haver provas. Era o líder porque ele existe. Porque ele despertou a direita brasileira, que estava dormida e enganada, né? Entre dois refrigerantes de cola, entre os tucanos e os petistas, né? Bom, e o Dino disse que não podem ser anistiados os que cometeram essa tentativa de golpe, porque o Supremo já havia declarado que golpe, ou essa atitude, é insuscetível de indulto ou anistia. Declarou, mas votou, fez uma lei? Não, quem faz lei é o legislativo, né? Não emendou a Constituição. A Constituição, no artigo 48, continua dizendo que é competência do Congresso Nacional, compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, a concessão de anistia. Quem quiser conferir, está lá no artigo 48 da Constituição, inciso 8º. Com a sanção do presidente. Agora, o presidente pode vetar tudo. E o Congresso pode vetar, derrubar o veto. Não compete ao Supremo. O Supremo pode até dizer, mas aí se disser contrariar o Congresso. Aí um dos poderes pode convocar o presidente do Supremo ou o presidente do Congresso pode convocar o poder militar para garantir a sua supremacia, que está prevista na Constituição. Artigo 2º, é o primeiro dos poderes, o legislativo, porque está representando diretamente o povo. Não? Bom, e votaram os dois hoje, claro, pela condenação, e o primeiro voto amanhã é do ministro Fux, muito esperado, porque hoje ele já mostrou algumas divergências em observações, em apartes. Vai ser interessante. Bom, e ainda, repercussão ontem, né? Eu comentei com vocês, olha, está longo o depoimento de Carlos Lupe, ele não está respondendo as coisas. Tal. Teve uma pergunta do senador Isalci Lucas, e eu conheço o senador Isalci há 40 anos. Se ele perguntou isso, é porque ele sabe disso. Ele descobriu que cerca de 500 mil crianças e adolescentes que são beneficiários do INSS
por causa de doenças como síndrome de Down, paralisia cerebral, atrofia muscular, esquizofrenia, tiveram seus nomes usados para a contratação de empréstimos consignados, usando o nome dessas crianças. E o ministro Carlos Lupe disse que não sabia disso. Gente, é muito maior do que se imaginava. É gigantesco, é amazônico. Além de usar idosos, usava crianças doentes. Meu Deus, essas mentes que fizeram isso são mentes doentias. Do mal, da crueldade, da desonestidade, da imoralidade, da falta de ética. É gente que convive entre nós, está dentro do Estado brasileiro, porque conseguiram fazer isso dentro do Estado, passando por todos os supostos filtros. Não é? É seríssimo, seríssimo. Juventude é da geração Z. Essa juventude acordou porque dispõe da rede social para se informar. Não fica mais pendurado em decisões que são tomadas em reuniões de pauta da grande mídia para saber o que o povo deve ou não deve saber. Isso já está rompido. Por isso que querem fazer como o Nepal fez, né, e cancelar a rede social, que faz mal para o autoritarismo, o absolutismo. Faz muito bem para a democracia. De Brasília, Alexandre Garcia.